Boa noite, galera, ligado aqui no canal Expresso. Vitória do Vasco em São Januário numa partida absurdamente emocionante. Eu não tenho nem adjetivos para falar de como essa partida foi louca. Várias nuances, Vasco bem, Vasco mal, Vasco sem conseguir controlar o jogo, Vitória, uma equipe muito fraca, fazendo gols no Vasco, 3. Vou falar dessa partida, vou falar de tudo que aconteceu em São Januário hoje, essa emoção sem fim. Depois que você se ligar aí, deixar o like, compartilhar e se inscrever no canal, dizendo pra galera que o pós-jogo do Expresso já tá no ar. Então, galera, o Vasco hoje fez uma partida que começou até bem. Aos 6 minutos o Vasco fez 1 a 0, mas quando você pega uma equipe como Vitória, você tem melhor qualidade técnica, você tem a torcida a seu favor, você tem a atmosfera toda, o conhecimento do gramado, que diga-se de passagem, o gramado de São Januário tá um pasto, tá feio, principalmente feio. Qualidade não tá tão ruim, mas tá feio. Quando você tem todos esses fatores a seu favor, você faz um gol ainda antes dos 15 minutos, você pode, sabendo administrar, controlar o jogo ao seu gosto, do seu jeito. Torcida, atmosfera, qualidade técnica, mais opções de qualidade no campo. E o Vasco, tudo que o Vasco tem que fazer, que parece óbvio, o Vasco faz o contrário. O Vasco faz 1 a 0, gol do Nuno Moreira aos 6 minutos, e o Vasco para de jogar. Não sei se acomodou, não sei se por falta de ritmo de jogo do Tietê, não sei se porque hoje também o Hugo Moura fez uma partida muito ruim, não sei porque também o Puma fez uma partida muito ruim, mas o Vasco praticamente olhou, assistiu o Vitória jogar no primeiro tempo. Vitória que até fazer o gol de empate, melhorou, estava melhor que o Vasco. E aí o Vasco pagou para ver. O Vasco deu uma bobeira ali na defesa, quase gol do Vitória. Segunda bobeira, quase gol do Vitória. Renato Kaiser dividindo com o Léo Jardim. Terceiro lance de bobeira, o Eric acha no meio da área sozinho, canta La Piedra, que faz o gol de empate. O Vitória já estava merecendo o gol de empate. O Diniz já tinha que mexer, porque o Vasco parou de jogar os 6 minutos. E num futebol profissional, cara, não adianta ser qualidade técnica superior, não adianta ter atmosfera a favor, se você não estiver ligado o tempo inteiro, compacto o tempo inteiro, souber jogar o jogo, porque o Nuno Moreira e o Tietê poderiam ter feito a falta no Eric na virada de bola, inacreditável, o Vasco tomar gol de contra-ataque ganhando de 1 a 0, o Vasco não estava perdendo. Então tudo isso faz a equipe perder competitividade. O Fernando Diniz também tem suas culpas, mas também teve razão de dar um esporro no Tietê e no Nuno Moreira, que não fizeram a falta. Mas não foi só erro deles. O Paulo Henrique tomando bola nas costas, o Vasco dando muito espaço para o Vitória no primeiro tempo, uma equipe muito espaçada. Já falei aqui do Tietê, mas o Tietê estava muito mal, sem ritmo de jogo, errou passes. Teve uma bola que parecia ali no primeiro tempo fácil para ele. Eu até falei, pô, o Tietê agora vai sair, vai botar na cara do gol ou vai para a cara do gol sozinho. Que é uma bola que passa para ele no meio campo, não me lembro se é o Puma Rodrigues que passa para ele no meio campo, ele adianta demais a bola, perde passada, e perde para o jogador do Vitória, nitidamente jogador fora de ritmo. Você ficar 3 semanas hoje fora de uma partida, de jogos importantes, você fica sem ritmo de jogo, e ele também pode estar sem confiança. Então o Tietê erra tudo no primeiro tempo, Vasco faz uma partida muito ruim, toma o gol de empate num contra-ataque jogando em casa, e o gol da virada é mais inacreditável ainda também. No lance de falta do Tietê, que bota a mão na bola, um cruzamento na área que a bola vem, ó, cavadinha, quase quicando na área e passa por todo mundo. O Hugo Moura dando condição para todo mundo do Vitória chegar e tocar para dentro do gol. Erros ali em profusão. Quando o Tietê faz a falta e com o braço aberto comete, já é um erro, para mim já é um erro, ele tá todo com o braço todo aberto, ele já faz a falta metendo a mão na bola. O cruzamento, o Hugo Moura não faz a linha de impedimento, não marca a linha de impedimento, dá condição para todo o time do Vitória. O Léo Jardim não sai do gol, que é uma tristeza, vou falar do segundo tempo ainda, é uma tristeza saindo do gol. E o Robert Renan para de acompanhar o jogador do Vitória, que faz o gol livre. O Lucas Halter só dá um toquinho no canto do Léo Jardim, fazendo 2 a 1, uma vitória do Vasco, que sim, tipo, desenhada, e o Vasco deixou o Vitória empatar e virar. Inacreditável, Vitória que não vence fora de casa, nunca no Brasileirão, não venceu ainda. O Vitória, a defesa mais vazada, o Vasco com esse gol passa a ser a defesa mais vazada nesse gol da virada do Vitória. Então um jogo com defesas muito ruins, principalmente defesas muito ruins, e o jogo no final sendo 4 a 3 diz muito sobre as defesas. Mas terminando ainda o primeiro tempo, que o Vasco fez uma partida lamentável, assim, sem disposição, sem compactação, erros individuais, nenhum time consegue superar e conseguir segurar o resultado com tantos erros. As equipes adversárias fazem gol facilmente no Vasco. Mas tem que parar de tomar gol fácil. E o Vasco toma 2 gols ridículos e sai perdendo no primeiro tempo, e o segundo tempo volta com alterações. Claro, o Verratti fora do jogo mais uma vez, que fase, mais uma vez, falando, sendo repetitivo, do Verratti,
tem que ser repensado, tem que ser conversado aí a situação do Verratti no Vasco, porque parece que é um jogador que está perdendo o potencial, toda a sua capacidade de fazer gol, toda a sua capacidade de ajudar o Vasco em campo, até mesmo pela forma do Diniz trabalhar. Então tem que ser conversado. Volta o Andrés Gomes no lugar do Verratti e volta o Lucas Piton no lugar do Puma Rodrigues, acertando, claro, o pé agora esquerdo para o lado certo. Lucas Piton voltando de contusão aí depois de um bom período, um longo período fora. E o Vasco passa a amassar o Vitória. Logo no início faz 2-2, numa jogada do Paulo Henrique, o melhor jogador do Vasco em campo hoje mais uma vez. Mesmo o Rayan tendo feito 2 gols, para mim o Paulo Henrique foi o melhor jogador, vou falar já das notas. Ele acha o Andrés Gomes que cruza para o Rayan livre fazer o gol de empate. E esse gol de empate fez o Vasco ganhar mais força, mais imposição, a torcida cantando, o Vasco vai para cima com tudo. E num pênalti claramente marcado, facilmente marcável, que o Raul Cáceres pula com o braço aberto, e o GB também, que fez uma boa partida, cabeceia na mão dele. GB não, foi o Robert Renan, cabeceia na mão dele, com o braço aberto. E pênalti, marca da Cal, vai lá conferir no VAR, e o Vasco faz 3-2 com o Rayan. O Rayan que hoje chamou a responsabilidade, principalmente no segundo tempo, muito presente na área, muito presente nas jogadas, é um jogador com personalidade, pegou a bola do Coutinho para bater, e é isso que a gente quer. Então o Rayan faz o seu segundo gol na partida, o gol da virada, e aí começa a se desenhar tudo favorável ao Vasco. O Vasco faz o gol da virada, o Lucas Halter perde completamente a cabeça nessa marcação de pênalti indo para cima do árbitro, e na sequência uma falta para o Vitória, ele é expulso, né, no segundo cartão amarelo por ter empurrado o Paulo Henrique. E o Vasco com 1 a mais consegue tomar o gol de empate. Cruzamento na área, aí que sai o Léo Jardim completamente atabalhoado, espalma uma bola que ele poderia nem sair, cara. Essa bola não era para ele sair, estava muito fora de alcance dele, ele sai todo atabalhoado, tromba com os jogadores do Vitória, 0 falta, a gente tem que ser aqui máximo imparcial possível, 0 falta, teve nada na jogada. Acredito até que ele tenha se machucado, mas a bola cai, a bola sobra pro Raul Cáceres empurrar pro gol, que o Léo Jardim ficou caído, sentindo a costela, empurrar pro gol sem goleiro, um 3-3 inacreditável. Eu olhava aquilo e falava, caraca, como é que pode uma equipe ser tão eficiente no ataque e tão deficiente na defesa? É aquilo que a gente vem falando do Vasco o ano inteiro. É a falta do equilíbrio, a falta de conseguir controlar o jogo, e fica um jogo maluco. E o Vasco vai com tudo pra cima, entra GB no lugar do Tietê. O Vasco fica sem volante de ofício. O Coutinho passa a ser o volante da equipe, tentando armar o jogo ali do lado do David, o David caindo pelo lado esquerdo. O Vasco jogou com 6 atacantes, só o Coutinho na volância. O Vasco se atirou pra frente, o Vasco cruzava a bola pra lá, o Vasco cruzava a bola pra cá e não conseguia achar ninguém. Mesmo sem esse meio campo, a equipe do Vitória é uma equipe fraquíssima, não conseguiu levar perigo ao Vasco, nenhum perigo ao Vasco no segundo tempo, a não ser quando tentou ali algumas jogadas pelo chão, que chutou, que a bola bateu na defesa do Vasco, a defesa do Vasco um pouco insegura, tomando muito gol. Então a Vitória de alguma forma se aproveitou, mas os últimos 10 minutos foi um amasso completo do Vasco, até que no último lance do jogo, cruzamento do Piton do lado esquerdo, acha o GB que sobe muito alto, e a base do Vasco hoje fez a diferença a favor do Vasco. O Vasco vira um jogo não, né? Faz o gol da vitória nos acréscimos, no último lance do jogo, porque o Vitória é uma equipe fraquíssima. O Vasco, mesmo sem ter a regularidade nessa partida, se fosse uma equipe melhor que estivesse enfrentando o Vasco, com esses erros de hoje, não teria vencido. Por exemplo, se o Vasco joga com essa equipe aí contra um Cruzeiro da vida, não teria vencido. Contra o Bahia, não teria vencido. Só que pegou uma equipe muito frágil, muito frágil defensivamente, já com os nervos à flor da pele, como o Lucas Halter foi expulso por indisciplina. Então o Vasco conseguiu vencer assim meio que no abafa, na pressão, por ter jogadores mais técnicos, mas que foi uma partida do Vasco que deu tranquilidade nem um pouco para a torcida. Foi desesperador ver o Vasco errar tanto, tomar tanto gol de uma equipe tão fraca como o Vitória. Então, Vitória que não fazia 3 gols desde o início do ano, desde março. O Vasco vence uma partida hoje que, se tivesse adversário mais forte, o Vasco teria perdido, mas o que vale é a vitória, os 3 pontos. Poderia ser muito mais tranquilo, o Vasco poderia ter feito 2-0, 3-0 aí no jogo, tranquilo, mas a defesa do Vasco não deixa de tomar gol nem entregar nunca. E isso é preocupante. Vou partir para as notas individuais aqui. Léo Jardim, nota 1. Achei ele muito inseguro. Todas que foram no gol entraram, inclusive no último gol, que ele saiu totalmente atabalhoado, o último gol do Vitória, e deu o gol pro Raul Cáceres, muito ruim. Nota 1 pro Léo Jardim. Paulo Henrique hoje o melhor do Vasco, nota 9. O Hugo Moura hoje deu alguns espaços na zaga ali, mas eu ainda acho ainda tenho mais confiança nele do que no Lucas Oliveira. Nota 5 pro Hugo Moura. O Robert Renan hoje foi o melhor zagueiro do Vasco, mais consciente, nota 6,5. O Puma Rodrigues não esteve bem hoje, não gostei, nota 4. O Barros, hoje talvez tenha sido a partida mais abaixo do Barros, ele errou algumas coisas, tentou
protegeu uma bola na entrada da área ali no segundo tempo, que foi meio perigoso, gerou uma falta pro Vitória. Barros hoje eu vou dar uma nota 6. O Tietê, irreconhecível, muito mal, sem ritmo de jogo, nota 3. O Felipe Coutinho, um dos que mais tentou, inclusive no primeiro tempo, quando o Vasco foi trágico, foi péssimo. O Felipe Coutinho foi um dos que mais tentou, deu um lançamento pro Ryan muito bonito, que ele chutou na rede pelo lado de fora. Felipe Coutinho vou dar uma nota 8. O Ryan, autor de 2 gols, um cara que chama a responsabilidade, bateu o pênalti exemplar, muito bem, e fez o segundo gol, e fez o gol de empate do Vasco também, no segundo gol da virada do Vasco no segundo tempo. Empate e virada, né? Então o Ryan eu vou dar uma nota 9. O Verratti eu vou dar uma nota 3, está destoando muito do resto da equipe. O Nuno Moreira eu vou dar uma nota 7 apenas pelo gol, que eu não gostei também dele com a bola no chão, porque eu tô achando ele meio disperso. O David eu vou dar uma nota 6, entrou ali, tentou alguns lances pelo lado esquerdo. O Andrés Gomes, partidaça, gostei. Jogou o segundo tempo inteiro, foi o responsável pela movimentação diferenciada do Vasco no ataque, trabalho do Fernando Diniz em cima dele. Nota 8 para o Andrés Gomes. O GB eu vou dar uma nota 8, fez o gol da virada, né? Jogou, sei lá, 10, 15 minutos e foi importante na virada. E o Matheus França errou um cruzamento ali bizarro no final do jogo, já irritando a torcida. Não gostei muito da qualidade técnica dele hoje, apesar dele proteger bem a bola, ter qualidade ali para proteger, mas na armação da jogada hoje ali no lugar do Coutinho não funcionou muito bem, nota 7. E o Lucas Piton, vou dar uma nota 8, porque cruzou pro gol da vitória, foi o lateral com o pé certo ali do lado do Puma. Hoje o Puma estava mal, entrou o Piton no segundo tempo e aumentou o nível da lateral. É assim que funciona num elenco, quem não está mal tem que ter um jogador que entre para fazer melhor, porque quando você tem um elenco fraco, você substitui o jogador mal, entra um pior, às vezes. Então hoje entraram jogadores melhores, tecnicamente, que melhoraram o desempenho do Vasco. Só pra mim, a única coisa que tem que ficar muito aí, desligar o alerta muito, é a defesa do Vasco, é muito vazada, todo jogo, é uma peneira a defesa do Vasco. E o Fernando Diniz, que eu vou dar a nota agora, tem que corrigir isso quanto antes, porque é a responsabilidade dele também. Só porque saiu o Carlos Cuesta, virou agora festa, abriu tudo? Não, partida contra o Cruzeiro é exemplo, claro que o Hugo Moura jogou na posição certa, zagueiros nas suas posições, apenas o Puma torto, mas o Puma também não fez muita diferença ali negativamente, pelo contrário, foi muito bem na lateral esquerda. Então o Vasco tem que pegar o jogo com o Cruzeiro como exemplo, mas tem que saber também jogar com alternativas, e o Vasco hoje não soube, o Vasco falhou demais. Fernando Diniz, hoje eu vou dar uma nota 7, estava fazendo ali um esquema que com o Tietê jogando de titular, não marcando ninguém, permaneceu com o Tietê, já tava indo pra cima dele com críticas, porque por mais que ele tenha confiança, seja jogador de confiança dele, cara, tá fora de ritmo, tira, bota o Matheus Cocão. Mas ele conseguiu corrigir no segundo tempo, melhorou o time. Nas falhas individuais, eu não vou botar na conta do Diniz, é jogador que tem que ter concentração. O Léo Jardim não é a responsabilidade de Fernando Diniz, ele entregou uma bola paçocada ali no pé do jogador do Vitória, que cruzou, o Raul Cáceres fez o gol de empate, poderia ter custado 2 pontos pro Vasco. Então isso eu não boto na conta do Diniz, eu boto a escalação, eu boto a não substituição do Tietê, que pra mim teria que ser substituído antes, já troca logo 3 no intervalo, mas deu nota 7 porque ele venceu. Se não tivesse vencido, a nota dele obviamente seria inferior. Então o Vasco voltou a campo agora depois da data FIFA, agora sim, data FIFA, Vasco volta a campo contra o Fortaleza fora de casa. Partida difícil, mas o Fortaleza tá uma draga danada, o Vasco tem que procurar vencer. Como eu falei, procurar vencer nesses jogos com os adversários mais fracos, adversários em crise, é fundamental, porque quando chegar adversários mais fortes, aí você pode realmente, né, se dar o luxo de repente até de perder pontos, jogar uma partida tão boa e não ganhar. Mas contra o Fortaleza é obrigação do Vasco, agora eu posso falar com propriedade, é obrigação do Vasco chegar no Castelão e vencer o Fortaleza. O Fortaleza está virtualmente rebaixado ali, ainda tem um pouco mais de chance que o Sport, mas está muito mal no campeonato. 14 derrotas, apenas 5 vitórias, a equipe toma gols aí, menos 16 de saldo, toma gols aí todo jogo, mas tomar gol por tomar gol, o Vasco tem tomado muito também. E isso é uma falha que o Vasco tem que corrigir. Fernando Diniz e sua comissão técnica tem que corrigir o quanto antes. O Vasco toma muito gol. O Vasco voltou na campo dia 15, quarta-feira, 21h30, depois da data FIFA, Fortaleza e Vasco no Castelão, 9h30 da noite, jogo para o Vasco esquecer definitivamente a zona de rebaixamento e pensar mais acima. É isso que a gente tem que fazer, pensar em coisas maiores, não ficar só olhando para trás. É isso, galera, valeu, saudações vascaínas sempre, fui!